Eu quero conversar agora com a nossa Janaína Camelo para falar um pouco sobre o julgamento de Jair Bolsonaro e as audiências de custódia que acontecem agora para ele e 5 condenados envolvendo a trama golpista. Vamos então entender os motivos dessa audiência de custódia e o que esse processo traz para esses condenados. Fala, Jana, muito bem-vinda, boa tarde para você. Muito boa tarde para você, Evandro, para todo mundo. Pois é, acabou de terminar, inclusive, a audiência de custódia do general Walter Braga Neto, porque todas essas audiências de custódia aconteceram em horários diferentes para cada um dos condenados, né? Começaram ali às 13 horas com o almirante Almir Garnier e terminando agora com o Walter Braga Neto, é o último a passar por essa audiência de custódia. Todas elas aconteceram por videoconferência e os condenados diretamente onde eles estão ali presos, né? Jair Bolsonaro, ele foi ouvido às 2 horas da tarde, diretamente onde ele está preso na Superintendência Regional da Polícia Federal, e cada audiência de custódia durou ali 30 minutos. É uma audiência de praxe que acontece nesses casos, né? Somente ali para atestar que a prisão foi cumprida conforme a legislação, né? Conforme a lei, não houve nenhuma ilegalidade no momento ali da prisão. Então, uma audiência que ela é conduzida, nesse caso, por um juiz auxiliar do gabinete do ministro Alexandre. Puxa vida, perdemos a comunicação ali com a nossa Janaína Camelo. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações com ela também. Alangane, e agora a gente começa a perceber nessas audiências de custódia vários argumentos que são apresentados, colocados mais uma vez pelas defesas e também pelos condenados, numa tentativa de explicar a situação. Embora o processo já indique que curso tomará e também qual é o destino desses condenados. Exatamente, né? E quem é que vai ser contra toda a decisão ali ocorrida na primeira turma? Então já é uma decisão bastante esperada, não deve ter nenhuma novidade por hora. A esperança deste núcleo do Bolsonaro e do próprio ex-presidente é lá na frente ocorrer uma revisão deste processo. Por hora já está tudo definido, Evandro. Vamos voltar aqui com a nossa Janaína Camelo, que já está conectada novamente e vai concluir e trazer mais informações. Vai lá, Jana, pode continuar. Pois é, Evandro, só para concluir, daqui a um pouquinho, como todas as audiências já terminaram, daqui a um pouquinho as atas dessas audiências vão ser publicadas no processo, um processo que é público, então a gente vai ter acesso ao conteúdo dessas audiências de custódia, o que exatamente foi perguntado, o que cada um dos condenados respondeu. Usualmente acontece também a gravação dessas audiências de custódia e elas também são disponibilizadas no processo. Se a gente for lembrar no caso do ex-presidente Fernando Collor de Mello, quando ele foi preso em Maceió, ele também passou por audiência e a gente viu como é que aconteceu aquela audiência de custódia. Nesse caso dos condenados do núcleo crucial, isso não deve acontecer, tá? Isso ali por determinação do ministro Moraes, para não expor esses condenados. Mas vamos ver, né, se isso realmente não vai ser liberado ali no processo. Mas pelo menos as atas todas, daqui a um pouquinho, elas já vão estar ali disponibilizadas. E assim que estiverem disponibilizadas, Evandro, a gente passa aqui para vocês, tá? Então é isso, a audiência de custódia, ela é um procedimento ali muito de praxe. Agora, só mudando um pouco de assunto, mas ainda dentro do processo ali do núcleo crucial, um despacho de há pouco, hoje no início da tarde, do ministro Alexandre de Moraes, intimou a defesa de Jair Bolsonaro para que explique imagens que foram divulgadas do parlamentar Nicolas Ferreira, logo depois que visitou Jair Bolsonaro na última sexta-feira, ele utilizando o aparelho celular, isso na frente da casa de Jair Bolsonaro, enquanto ele conversava com Jair Bolsonaro, logo depois ali da visita que foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, né? O ministro especifica ali no despacho, pedindo uma explicação da defesa de Jair Bolsonaro, porque uma das determinações nessas visitas a Jair Bolsonaro, naquele momento ele estava em prisão domiciliar ainda, uma das restrições era não utilizar aparelho celular. Os visitantes, né, ao autorizar essas visitas, o ministro ele coloca expressamente ali que devem ser cumpridas todas as determinações e uma delas é ali uma das medidas cautelares cumprida
contra Jair Bolsonaro naquele momento era não usar o telefone, não usar redes sociais, nem por meio de terceiros. Então, as visitas também não poderiam usar aparelho celular, mas acabou que essa imagem de Nicolas Ferreira na frente de Jair Bolsonaro, os dois juntos ali na frente da casa de Jair Bolsonaro, conversando em Nicolas Ferreira, usando o aparelho celular. Então, o ministro agora quer saber o motivo disso e fez essa pergunta intimando os advogados de Jair Bolsonaro, que tem 24 horas, o ministro deu 24 horas para os advogados de Jair Bolsonaro explicarem por que Nicolas Ferreira estava ali na visita com Jair Bolsonaro utilizando o aparelho celular. Viu, Evandro? Com você. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Tem mais essa história, né? Envolvendo agora Nicolas Ferreira, que é um aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro e que teria registrado, então, essa reunião. Loyola, como é que você avalia essa, digamos, estratégia dos aliados de Jair Bolsonaro de tentarem manter essa comunicação muito firme, utilizando as redes sociais, algo do qual Jair Bolsonaro não pode participar desde o momento da condenação, e as atitudes que são tomadas pelo Supremo Tribunal Federal nesse caminho? Boa tarde. Boa tarde a todos aqui da mesa, boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente em casa. Bem, o que a gente está vendo é, sem muito sucesso, uma tentativa de parte da direita, ainda muito perdida. Estão tendo muitas reuniões, teve choro da Michelle na última reunião, estão tentando juntar os filhos do Bolsonaro atacando os senadores da direita que não aderiram à vigília. O que a gente está vendo nesse momento é um momento de descoordenação em função da prisão, e esse elemento do Nicolas vem a se somar nesse movimento de elementos complicadores para os parlamentares da direita no que se relaciona ao caso do Bolsonaro, como se já não bastasse aí a questão do Bolsonaro ter tentado tirar a tornozeleira com uma ferramenta de solda. Duvido muito que Nicolas estivesse ali jogando Candy Crush no celular. Me parece que vai ser mais uma complicação aí para a direita. Como é que você avalia, Zé Maria Trindade? Muito boa tarde, meu amigo. Salve, muito boa tarde a todos. Olha, esse é um novo processo, né? Era uma prisão que não tinha nada a ver com esta condenação que agora o ex-presidente está preso. Então, um novo processo. Então, uma coisa não interfere na outra, ou não deveria interferir. No caso ali, não há uma certeza de que o deputado Nicolas estava usando um aparelho celular, ele manipulava alguma coisa. É uma imagem não oficial, uma imagem aérea, feita de longe através de um drone e invadindo a intimidade da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, e que teve ali a ideia de que se tratava de um aparelho, mas poderia ser outra coisa. De qualquer forma, é muito estranho, né, que agora o deputado Nicolas seja arrastado para esse processo. Para te falar a verdade, eu nunca entendi muito estas autorizações de políticos e tal irem até a casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, cheio de restrições. Se ele não quisesse nenhum tipo de contato, era só não deixar as visitas entrarem na casa do ex-presidente. Dizer, não, só familiares, advogados e médicos, né? Mas se ele liberou total. E não dá para evitar esse tipo de coisa, de comunicação. Então, eu acho muito estranho que o deputado Nicolas seja também arrastado para esse processo. Loyola, você acha que resta alguma dúvida de que era um celular na mão de Nicolas? Para mim, não tem nenhuma dúvida. A imagem é bastante clara. Não imagino o que mais poderia ser na mão dele, se não um celular. Vejo com algum nível de estranheza, inclusive, essa tentativa excessiva de tirar a culpa de um parlamentar reconhecido pela direita, admirado pela direita, mas que aparentemente, neste caso, cometeu uma infração, talvez possa ser caracterizada como crime. Fala, Bruno Musa. Bom, vamos lá. Primeiro, coincidências à parte, eu mantenho todos os dias um post que eu faço ali, coloco nas minhas redes sociais, em que eu falo a respeito de temas que geram reflexão. E o de hoje, coincidência, foi realmente a audiência de custódia. Eu vou tomar a liberdade de ler aqui em 10 segundos. A audiência de custódia, infelizmente, passou a ser tema recorrente em nossas vidas. Na teoria, coloca-se o preso diante de um juiz em até 24 horas para verificar se a prisão deve continuar ou não. Na prática, o que mais se vê no noticiário são casos de pessoas detidas em flagrantes por crimes graves, liberadas em audiência de custódia e que depois voltam às manchetes com novos crimes. Quem paga o custo real dessa ineficiência? Eu e você. A sociedade foi transformada em laboratório de ressocialização. Será que o modelo atual equilibra de fato direitos individuais e segurança coletiva?
E você acredita que a audiência de custódia protege quem mais precisa ou estamos normalizando o risco para o cidadão comum? E esses, e agora eu falo, mais de 50%, segundo os dados oficiais, são liberados em audiência de custódia. O criminoso é solto e o que a gente vê é que no Brasil a politização do judiciário tomou conta. Aclare mais um caso. Fala, Gani. Olha só, Evandro, voltando ao caso do Nicolas, uma coisa que me chama atenção e que me preocupa. Então, Jair Bolsonaro, carta fora do baralho, está preso, inelegível. Eduardo Bolsonaro, num processo, numa investigação para lá de questionável, tal da coação, né? Muitos juristas criticando, também agora se torna réu, não volta para o Brasil. Então, 2 nomes de peso na direita. Depois, Flávio Bolsonaro pode ser o próximo alvo, porque na prisão preventiva de Jair Bolsonaro, o nome de Flávio Bolsonaro aparece como o mentor da vigília. Diga-se de passagem, a questão da tornozeleira, ela veio depois. Claramente, se você lê lá, né, o relatório, claramente a tornozeleira entra depois. É como se a prisão preventiva já estivesse decretada com os elementos que tinham ali. E aí, o meu receio é que Flávio Bolsonaro também entre neste pacote, como alguém que, né, num exercício aí de ilação, alguém que planejou uma vigília para, eventualmente, uma fuga de Jair Bolsonaro. E agora, será que Nicolas também não entra nesse pacote? Que hoje, talvez, é o principal nome da direita, o nome mais forte em redes sociais, sem sombra de dúvidas, capaz de viralizar vídeos aí com mais de 200 milhões de views. Então, é algo que me preocupa bastante, todo esse cerceamento em relação à direita. Fala, Loyola. Eu acho que uma maneira muito simples de não ser preso, de não perder mandato, é não cometer crime. Então, eu acho que era para esse lugar que os filhos de Bolsonaro deveriam estar olhando para não seguir justamente o exemplo do pai. Cometeu diversos crimes, inclusive esse pelo qual ele passa a cumprir pena a partir de ontem ou de hoje. Somente um deles. Temos aí imóveis em dinheiro vivo, temos diversos interferência na PRF durante as eleições, dentre vários outros casos. Então, acho que a melhor conselho que os filhos do Bolsonaro podem receber é que, se não quiser ficar preso, é melhor não cometer crime. Fala, Musa. Rapidamente, eu concordo muito, é só não cometer crime. O problema é que num país onde a regra não vale mais nada, a gente não sabe o que é cometer crime. Para um pode ser cometer crime, para outro não é cometer crime. A gente falou ontem com um criminalista aqui que atestou isso, então realmente fica bem difícil, eu concordo. Não cometer crimes, o que seria isso num país sem regra? Você acha que está confuso, Loyola? Não, eu não acho que está confuso, eu não acho que tem... você vai ver um lado que quer defender, que quer passar pano, que quer dialogar com o público que gosta de Bolsonaro e tudo mais, e você vê um lado que está reconhecendo. Crimes foram cometidos, ele está sendo preso em função desses crimes. Os filhos, com alguns indícios, por exemplo, o Eduardo nitidamente cometendo, no meu ponto de vista, crime de lesa pátria, pedindo e comemorando tarifas contra o Brasil, ainda que ele tenha perdido também essa briga. Agora, repito, eu acho que a gente tem justamente uma questão aí para eles olharem com carinho, Loyola, qual que é a prova material de que o Eduardo Bolsonaro, a prova material, influenciou a decisão do Trump? Qual que é a prova material? Não sou juiz para te dizer qual é a prova, nem promotor de acusação. Você fez uma ilação. Aí só deixa eu concluir a resposta. Não sou juiz, nem promotor para dizer qual é a prova que vai ser ou não considerada neste caso, mas você tem tweet do próprio comemorando o caso. Um fato que, inclusive, a direita... Aí deixa o juiz decidir. Vamos deixar o juiz decidir. Do seu ponto de vista, que ele cometeu crime. Do meu ponto de vista Não, isso não é crime. Tá bom, quem vai decidir é o juiz, não sou eu e não é você. No seu ponto de vista não é crime, no meu ponto de vista é crime. Quem vai decidir é um juiz. Do meu ponto de vista é crime, do seu não é. Vamos deixar o juiz decidir. Fala, Zé Maria Trindade. É porque, na verdade, o Loyola tem uma certa razão quando ele diz que o criminoso tem que ir para a cadeia, e esta é uma frase do ex-presidente Jair Bolsonaro quando o Brasil funcionava direito. Criminoso era criminoso, policial era policial, deputado era deputado, né? Então, assim, criminoso é criminoso. Mas acontece, Loyola, que há um debate muito grande, não é um debate nosso aqui do 3 em 1, mas de toda a sociedade, sobre a esquisitice de processos
que estão acontecendo no país. E eu até amplio que são juízes do Brasil inteiro, o que acontece aqui no Supremo acaba multiplicado e potencializado em vários municípios, né, sobre essa situação. Se você for espremer a coisa, e aí, o que ele fez para pegar 27 anos? Você não encontra, porque você compara com outros crimes, com latrocínio e tal, que não dá 27 anos e 3 meses de cadeia. Então, a origem do debate é exatamente esta aí. Então, assim, ele não quis cometer um crime, ele não cometeu um crime. Foi todo um processo que acabou nesse julgamento. Você tem razão, porque acho que o judiciário tem que ser seguido. Se não houver um cumprimento de uma ordem judicial, todo o sistema desmorona, não há outro parâmetro, né? Mas a gente pode discutir, tem que cumprir, mas pode discutir e apontar divergências, apontar falhas, possíveis falhas, né? Em todo esse processo e discussão. Esta que é a realidade.